Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos retornar aqui com toda a velocidade, com toda a força no pega aqui com o canal Disnéfilos, porque começou 2022. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando no ano. Eu dei uma atrasada nas minhas coisas porque eu acho que eu exagerei um pouco demais na minha virada, então ressaca, vocês sabem como é que é, olha o estado que tá minha voz, eu precisava dar uma recuperada na voz para poder conseguir gravar o vídeo aqui para vocês. Não tô 100% ainda, mas já dá pra gente começar a conversar, né? Como eu falei, o ano já começou com tudo, já tá passando The Book of Boba Fett no Disney Plus, então eu vou ter que fazer crítica de The Mandalorian, porque eu falei que eu ia falar de The Mandalorian antes de Boba Fett, então em breve vai ter no canal. Vai estrear a Era do Gelo em breve, então vou fazer crítica de todos os filmes de Era do Gelo aqui também. Tem o prêmio Disnéfilos aí pra gente começar a entrar no clima. Além disso, já nessa semana estreia Kingsman: A Origem nos cinemas. E como eu prometi pra vocês, eu vou fazer crítica dos filmes da franquia Kingsman antes do lançamento desse novo filme aí. Então é pra isso que a gente está aqui hoje. Vamos começar 2022 a todo vapor. Bom, mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, eu já peço pra você se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo pra gente continuar fazendo esse canal crescer pra caramba. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Kingsman: The Secret Service, ou Kingsman: Serviço Secreto, filme de 2014, dirigido por Matthew Vaughn, sei lá o nome desse cara aqui, o sobrenome dele é meio zoado. Ele dirigiu não só esse Kingsman, mas também os outros dois filmes da franquia, a segunda sequência e essa prequel que vai estrear essa semana nos cinemas. E além disso, ele dirigiu alguns outros filmes interessantes, como um dos filmes de X-Men, e ele também dirigiu Kick-Ass. Kingsman nitidamente é uma paródia e uma homenagem até dos filmes de 007, na verdade de todo o gênero de espionagem em geral, principalmente dos primeiros filmes de 007, que eram esses filmes mais, não vou dizer bobos, mas esses filmes menos sérios, né? A franquia pegou, principalmente com a era Daniel Craig aí, 007 veio numa pegada muito mais séria, que se levava muito mais a sério, que eu particularmente adoro. Eu adoro todos os filmes do Daniel Craig, tirando o Quantum of Solace, que eu acho um desastre. Então ficava essa lacuna dentro do gênero de espionagem para esses filmes mais bobos, né? A franquia Velozes e Furiosos meio que tá caminhando nesse sentido, apesar de não serem filmes de espionagem, eles têm alguns elementos desse gênero, né? Então eles meio que preenchem esse espaço, né? Essa lacuna de filmes menos sérios que 007 deixou. Porém, se existe uma franquia que realmente é de espionagem e que ocupa esse espaço, é Kingsman. Kingsman vem pra isso. E eu nem sinto tanta pretensiosidade, sabe? Porque o filme poderia ser realmente muito pretensioso. Olha só, já que 007 é sério, agora a nova franquia de espionagem boba é Kingsman. Não é nem o sentido. Kingsman, ele meio que vem homenageando, referenciando e quase que ficando de joelhos e fazendo assim pra 007, o que é muito legal, principalmente pros filmes clássicos da franquia, né? E além disso, o filme caminha com as próprias pernas. O filme tem história para contar, ele tem originalidade, ele se desenvolve muito bem, e boa parte dessa originalidade que o filme carrega é mérito do diretor, que o filme ele coloca uma certa autoralidade, eu não sei se eu posso dizer assim, mas é uma autoralidade dele ali no filme que dá uma cara de Kingsman para Kingsman. Então quando você começa a assistir o filme, você vê determinadas cenas, a maneira com que as cenas são montadas, até principalmente nas cenas de ação, você percebe que aquilo ali é um estilo muito Kingsman de ser, que acaba distanciando do que era 007, do que é ou do que foi 007. É um filme bem simples, o roteiro do filme é bem simples, é uma história até bem desenvolvida. Na minha opinião, o roteiro do filme é bom por desenvolver todos os pontos que eu considero necessários, principalmente o personagem principal, os arcos que envolvem ele, as motivações dele para estar vivendo aquilo ali e como tudo se conclui no final. Não é a coisa mais profunda do mundo, o filme tem os seus estereótipos ali, mas ainda assim é um desenvolvimento convincente, que faz com que a gente tenha um personagem bom em mãos e que esse personagem, além de ser um bom personagem, seja carismático e que a gente goste de acompanhar ele. É um personagem que a gente se importa com ele. Além disso, é muito interessante ver como os arcos dele são desenvolvidos e como as relações dele com outros personagens são construídas, né? A relação dele com o personagem do Colin Firth é muito boa, todas as cenas dos dois são ótimas. Também adoro ver ele interagindo com o Mark Strong, né? Então, assim, todos esses momentos são bem construídos porque todos os personagens são bem
bem desenvolvidos e o roteiro é bem escrito. Além disso, gosto da maneira com que o filme desenvolve uma problemática a mais, um vilão interessante, e como esse vilão ele tem ali até uma crítica social interessante. Confesso pra vocês que durante até o desenvolvimento do filme, aqui a gente pode até entrar, fazer um parênteses aqui, o filme ele tem umas barrigas, ele tem um probleminha de ritmo ali, então chega os momentos onde o filme fica um pouco cansativo. Nesses momentos eu me pegava refletindo sobre as motivações do vilão e sobre o modus operandi dele, digamos assim, sabe? E levando em consideração o período que a gente está vivendo hoje em dia, dá para você fazer paralelos com alguns líderes políticos aí. Eu não queria falar do Bolsonaro nem do Donald Trump, mas assim, desculpa aí, mas eu tava viajando e consegui associar a loucura desses dois retardados, que um foi presidente dos Estados Unidos e o outro é presidente do Brasil, né? Você consegue associar a loucura desses loucos com a loucura do louco, que é vilão desse filme aqui, né? Então eu me peguei viajando para você ver como o filme tem uma crítica social, uma reflexão bem interessante, bem atual, né? E é uma coisa que não é de hoje, não é só porque a gente está vivendo o período que a gente está vivendo que ela está em alta. É uma discussão que vem em alta há um certo tempo, e é interessante o filme abordar esse tipo de discussão não só ambiental que o planeta precisa passar, mas também essa discussão mais social, entendeu? Essa discussão política também, e é interessante o filme falar sobre isso, o filme debater sobre isso, né? O filme ele se torna relevante quando ele coloca um debate desse à mesa. Além disso, gosto da maneira que o vilão é desenvolvido, e eu sei que tem bastante gente que gosta da atuação do Samuel L. Jackson, porém eu tenho meus problemas com a atuação dele, me incomodou um pouco. Não tô dizendo que seja uma atuação ruim, nem que seja um personagem ruim. O problema é em mim, eu tenho que assumir isso aqui. A atuação dele me incomoda um pouquinho nesse filme. Como eu falei, o filme tem uns problemas de ritmo, eu também diria que o filme tem uns problemas de tom. Apesar do filme saber o tom que ele quer ser, na minha opinião, parece que o diretor perde um pouco a mão em determinados momentos. Em determinados momentos o filme acaba indo se levar a sério demais, e o filme não deveria, porque ele é um filme meio pastelão, vou dizer assim. A comédia dele é um pouco pastelona, o estilo dele é meio pastelão, ele nitidamente não quer que você leve ele a sério, né? Então assim, você só precisa se importar com os personagens. A partir do momento que o filme começa a se levar um pouquinho a sério demais, pra mim ele perde um pouco a mão, e às vezes ele fica ou violento demais ou idiota demais, né? Ou ele pesa a mão na violência ou no humor. Confesso pra vocês que não me incomodou tanto, tá? O que me incomodou mais foi quando ele começa a se levar a sério. Pra mim, o filme ele poderia até ter exagerado ainda mais na violência e ter exagerado ainda mais no humor, né? Existe uma piada que é colocada no último momento do filme ali, que é uma piada que pode até soar um pouco desconexa. Ela não parece muito com aquilo que a gente vinha visto durante todo o filme, que é uma piada que na minha opinião é boa e poderia ter sido encaixada em outros momentos durante o filme, sabe? Então assim, percebe-se que o filme ele extrapola, ele tinha acertado um tom, às vezes ele extrapola, mas talvez se ele tivesse extrapolado mais, ele seria mais exagerado, e eu gostaria mais. Então a gente não pode deixar de falar que tem esses problemas, porque eles existem, essa inconsistência de tom. Como eu tava falando, o filme tem a violência, e assim, é uma violência muito bem utilizada, uma violência gráfica que às vezes choca, mas principalmente é interessante como o diretor utiliza da violência de maneira meio estilizada, principalmente nas cenas de ação, para criar quase que um balé, vou dizer assim, né? As cenas de ação desse filme são espetaculares, todas elas, tem uma ou outra que tem um pouquinho de corte a mais, mas é interessante porque o filme, eles têm uns planos longos de ação que são muito legais, tem um de parkour que é de cair o queixo, mas principalmente nesses que tem a hora que tá tendo pancadaria, que aí o diretor coloca a câmera lenta e acelera e dá pirueta com a câmera, que é uma coisa muito linda de se ver mesmo, né? Então de repente quando entra uma cena de ação que tem um pouquinho mais de corte, você estranha, mas se você pegar aquela cena de ação que tem 2, 3, 4 cortes e comparar com uma cena de ação de alguns filmes da Marvel, por exemplo, essa cena de ação dá uma surra, porque ela ainda assim é bem montada, bem coreografada, apesar dos cortes, né? Então assim, é muito legal a maneira com que o diretor constrói as cenas de ação, todas elas são muito criativas, bem coreografadas, o uso das cores é maravilhoso, o uso da trilha sonora para compor a cena também, é muito interessante como a coreografia é bem feita, bem executada pelos atores e pelos dublês, então assim, magníficas. Com certeza é o prato principal desse filme, e é o que faz o filme ficar mais divertido, e conforme o filme vai avançando, as cenas vão ficando cada vez mais absurdas, e eu adoro. Inclusive, uma das cenas mais absurdas do filme é aquela cena dentro da igreja, que é uma coisa de louco e muito bem executada, inclusive. Então, a ação do filme com certeza é o prato principal e é o ponto altíssimo do filme.
O elenco do filme tá muito bem, como eu falei, o protagonista é muito bom, ele é carismático, ele carrega muito bem o filme nas costas, é um personagem que você se importa com ele, gosta de ver ele em cena, e eu já elogiei o Mark Strong e o Colin Firth. A gente tem algumas participações especiais interessantes, tem até o Luke Skywalker aqui no filme, que aparece um pouquinho ali, então assim, o filme tem um elenco bem recheado, com grandes nomes, e todos esses grandes nomes, mesmo que façam participações pequenas, são extremamente relevantes e são interessantes de vê-los em cena, né? Talvez até o Samuel L. Jackson, que seja um que me incomoda, esteja bem, porque nitidamente ele está se divertindo no papel e é muito legal ver a maneira com que ele está adorando fazer aquele personagem. De maneira geral, Kingsman Serviço Secreto é um ótimo filme. Ele tem os seus problemas, ele tem as suas escorregadas, principalmente no ritmo. O filme ele é um pouquinho longo demais, eu confesso. Talvez uns 10 minutos a menos fariam bem pro filme. O filme extrapola às vezes, sabe? O filme às vezes ele tem umas ideias que não funcionam tão bem, como por exemplo, aquele comercial que tem dentro do filme do McDonald's, que pra mim é a coisa mais isolada dentro do filme, não precisava ter aquela cena, não precisava ser daquela cena, então assim, tem até propaganda mal colocada dentro do filme, mas ainda assim, o saldo é positivo, o filme acerta muito mais do que erra, e é isso que é muito bom. O filme é divertido, as cenas de ação são ótimas, o filme é engraçado, ele poderia ter exagerado mais, pra mim ele exagera pouco, ele poderia ser um pouco mais ousado, talvez faria bem pro filme, mas tá longe de ser um filme ruim, é uma excelente opção que eu gostei pra caramba, por isso que para Kingsman Serviço Secreto eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de Kingsman? Não gosta? Já assistiu? Nunca assistiu? Bom, deixe suas opiniões aqui nos comentários, beleza? Vamos conversar sobre o filme, se você concorda comigo, discorda. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Não esquece de comentar aqui embaixo também quais as suas expectativas para o novo filme, Kingsman, A Origem. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal Cinéfilo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda pra caramba, e se não gostou, pode deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções, tá bom? Me dá bastante engajamento, tá na hora de fazer esse canal aqui crescer, fechou? Me siga nas minhas redes sociais, por lá tem mais conteúdo, tem o Esquenta pro Prêmio de Cinéfilos, e é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí, falou!